E para isso eu quero ler com vocês segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Ler com vocês os versículos 18 até o versículo 22. Segunda aos Coríntios 1, 18 a 22. Eu tenho lido esses primeiros 2 capítulos de segunda aos Coríntios. Já faz alguns dias que eu estou me debruçando nesse texto. Eu queria entender os 2 primeiros capítulos de Corinto. Paulo, ele escreve, na verdade ele escreveu em parte a carta de 2 Coríntios por esse motivo, porque ele queria explicar para os coríntios por que ele não foi a Corinto. Isso pode parecer pequeno e pode parecer uma bobeira, mas na verdade foi esse o motivo que levou Paulo a escrever a segunda carta, entre outros. Porque Paulo, ele falou que ia em Corinto. Os coríntios estavam passando por muitos problemas e muitas dificuldades. E Paulo falou que ele iria, eu vou lá, né? Vou ver vocês, eu vou visitar vocês, e aí a gente vai conversar com calma, eu vou ajudar vocês a resolver esses problemas. Só que Paulo não foi, ele falou que ia e não foi. E aí os coríntios, e tinha alguns coríntios que não gostavam muito de Paulo, e começaram a ter várias ideias sobre ele, algumas versões a respeito dele, do papel dele, do trabalho dele, até dele como pessoa, e começaram a criticar Paulo, porque ele não foi. E aí Paulo escreve a segunda carta para explicar por que ele não foi até Corinto, tá certo? Ele mandou uma carta, ele manda a carta, mas ele mesmo não foi, e agora então ele vai explicar. E essa explicação de Paulo é realmente muito incrível. Como Paulo, ele pega um negócio pequeno, né, que poderia ser pouca coisa, e ele transforma em algo incrível, fenomenal, e Paulo escreve então um argumento impressionante. Eu quero compartilhar com vocês um pouco desse argumento de Paulo, capítulo 1 de 2 aos Coríntios, versos 18 a 22, onde Paulo diz assim: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, obrigado por este momento, pela mensagem cantada, e também nos abençoe no momento em que Tua palavra for falada e que ela seja transformadora como ela costuma ser em nossos corações. Estamos abertos para isso e esperamos, ó Pai, o toque e a unção do Senhor sobre nós. Transforma-nos, muda-nos e faça-nos semelhantes a Ti, através da Tua palavra, que lava, santifica e renova nossas vidas. E é assim que nos colocamos na Tua presença, no nome do nosso querido Senhor Jesus. Amém. Bem, como eu disse para vocês, Paulo usou o capítulo 1 e o capítulo 2 de 2 aos Coríntios para explicar por que ele não foi a Corinto. Por que Paulo não foi a Corinto? Por que Paulo não foi a Corinto? Boa pergunta, não é? Ele vai falar um monte de coisa, os coríntios têm algumas ideias a respeito disso, mas por que Paulo não foi, afinal, e o que ele diz na carta? Paulo diz 2 coisas, né? Se eu entendi bem os argumentos de Paulo, ele diz 2 coisas do porquê que ele não foi a Corinto. Primeiro, ele não foi ao Corinto porque ele teve alguma dificuldade, ele teve um problema. Eu não sei que problema foi, mas foi um negócio muito ruim, muito chato e muito perigoso. Foi um perigo de vida, inclusive, e ele fala isso no capítulo 1, no versículo 8. Ele diz o seguinte: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Ou seja, ele perdeu a esperança de sair vivo daquela situação. Então imagina que não foi um negócio pequeno, né? Ele realmente está dizendo aqui, olha, foi um negócio muito grave, eu achei que eu ia morrer. Então, primeiro, ele não foi a Corinto porque teve algum tipo de problema muito sério, ele não diz qual foi o problema, mas, de qualquer modo, teve algum tipo de problema. O segundo motivo pelo qual Paulo não foi a Corinto está no capítulo 1, no versículo 23. Paulo vai dizer o seguinte, desculpa, no 1,23 não. Volta aqui. Paulo vai dizer isso no capítulo
Vamos lá. Capítulo 2. Capítulo 2. Chegou. Aqui. Muito bem. Ele vai dizer isso aqui no capítulo 1. Capítulo 2, versículo 1. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Então, o que ele quer dizer com isso? Que ele tomou uma deliberação. E a deliberação dele foi: eu não vou até vocês com tristeza. Eu estou triste. E eu não vou falar com vocês estando triste. Porque quando a gente está triste, a gente nunca faz nada que preste, não é? Então eu vou esperar passar esse momento, tá certo? Algumas pessoas deixaram Paulo muito triste e falaram: eu vou esperar. Então, apesar daquela aflição, ele esperou passar esse momento, esse era o plano dele. Espero passar esse momento e depois, então, eu vou lá para conversar com vocês, e aí a gente vai num outro espírito, de uma outra forma, e aí vai ser muito melhor. E talvez esse foi, então, o motivo pelo qual Paulo, então, não foi. Muito bem. Nós temos, então, os motivos pelos quais ele não foi. Mas os coríntios não, eles tinham outras ideias, eles criaram algumas teorias do porquê Paulo não foi. E quais eram essas teorias que os coríntios tinham? Então, as teorias que os coríntios tinham na sua mente estão ali no capítulo 2, né? No versículo 17. Capítulo 1, versículo 17, onde Paulo diz o seguinte, e aqui estão as teorias dos coríntios. Determinando isso, terei eu porventura agido com leviandade? Isto o quê? Não ir, eu não fui, né? Não achei que não era o momento e não fui. E aí ele faz 3 perguntas. Eu fui leviano? E segunda pergunta, eu delibero segundo a carne? Quer dizer, eu sou carnal? Terceira pergunta, será que existe em mim simultaneamente o sim e o não? Quer dizer, eu falo sim e ao mesmo tempo eu também falo não? O que Paulo quer dizer com isso? Ele está falando 3 coisas que são as 3 teorias que os coríntios têm sobre Paulo. Primeiro, que Paulo é leviano. Leviano significa que ele não leva as coisas que devem ser levadas a sério, ele não leva a sério. Ele está brincando com coisa séria, em outras palavras, ele é leviano. Ele faz uma promessa e não cumpre sua promessa. Paulo vai falar sobre isso no capítulo 2, versículos 1 a 4, e ele vai mostrar que ele não é leviano. De fato, ele leva isso muito a sério, e aqueles que dizem que ele é leviano, não é verdade. Segundo, há uma teoria de que Paulo seja carnal. De fato, ele é um homem muito dado ao pecado, ele é um ser humano, afinal todo mundo é um ser humano, né? E Paulo também é um ser humano, e por ser um ser humano, ele é um homem carnal, e Paulo vai falar sobre sua carnalidade no capítulo 10. No capítulo 10 ele dedica para falar sobre o fato de que ele é carnal, e ele vai mostrar que não tem nada a ver com isso. Ele vai dizer, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. Paulo pode não usá-las, mas ele as tem nas mãos. E uma terceira ideia sobre Paulo é que ele era hipócrita. E é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Esse é o nosso interesse, porque é disso que trata o texto que nós lemos. Paulo é hipócrita. Ele tem ao mesmo tempo o sim e o não. Ou seja, ele fala sim e ao mesmo tempo ele também diz não. O que significa isso? 2 caras. Ele é 2 caras, portanto ele é hipócrita. Ele usa o sim e o não em benefício próprio. E agora Paulo vai argumentar a respeito disso nos versículos 18 a 22, que são os versículos que nós lemos. Entenderam então como é que nós chegamos nesse texto? E eu quero falar a respeito disso. E como é que Paulo, qual é o argumento de Paulo? Irmãos, e o argumento de Paulo é tão incrível. Aliás, a carta de 2 aos Coríntios é realmente incrível. Mas o argumento de Paulo é absolutamente incrível e maravilhoso. Eu vou dar a linha geral do argumento de Paulo. O que Paulo quer dizer é o seguinte: por que ele não é hipócrita? Eu não sou hipócrita porque o evangelho que eu prego não é hipócrita. O evangelho que eu prego e o evangelho que eu vivo, ele é íntegro. E agora Paulo vai falar sobre a integridade do evangelho. E Paulo usa um argumento que eu posso chamar de um argumento trinitário. Ele fala sobre Deus o Pai, Jesus o Filho e sobre o Espírito Santo. E ele vai dizer que tanto Deus, quanto Jesus, quanto o Espírito Santo, eles são íntegros, eles são aquilo que eles são. Até aqui tudo bem, todo mundo já sabia que Deus é aquilo que Ele é. Isso não me impressionou de forma alguma, porque isso eu já sabia.
Deus é Deus e Ele é incrível como Deus. Jesus é Jesus e Ele realmente é íntegro, Ele é verdadeiro. O Espírito Santo é verdadeiro. O Espírito Santo é uma confirmação de Deus em nossas vidas. E Paulo, ele fala assim, essas coisas são íntegras e eu prego essas coisas, eu não posso ser, eu não posso ser dúbio, eu não posso ser contraditório. E até aqui tudo bem, eu já sabia disso e não tem nenhuma novidade. A novidade, e agora é isso que tem me impressionado e que tem mexido com a minha cabeça nesses últimos dias, é o seguinte: o Evangelho é íntegro, porque Deus é íntegro. Só que a integridade de Deus não é que nem a nossa integridade. A gente é íntegro sendo fiel a gente mesmo. Quando alguém diz assim, não, você tem que ser fiel a você mesmo. Se você gosta, diz que gosta. Se você não gosta, diga que não gosta. Não é assim que as pessoas falam, não? Esse dia eu recebi um vídeo lá do WhatsApp, no Instagram, de uma mulher falando como é que a gente tem que agir na frente dos outros. Se não gostou, diz que não gostou. Então ela simula uma situação. E aí diz, olha, eu não gostei desse argumento. Simples assim. Ou então, eu não achei bom, não é assim, não vou sair, aquela história de não sair da janela, né? Não vou sair, não gosto, não quero. Ou se você gosta, diga que gosta, e seja frio para dizer o que gosta e o que não gosta. Eu olhei o vídeo, achei interessante, mas eu fiquei pensando se ela faria isso diante do chefe dela, por exemplo, né? E se o emprego dela depender disso. Eu acho meio estranho. Não estou questionando a questão da verdade interior, mas não é sobre isso que trata o Evangelho. Porque o Evangelho não é uma questão de que o Evangelho é íntegro em si mesmo para dizer sim e não. Quando tem que falar sim, ele fala sim. Quando tem que falar não, ele vai falar não. Não. Se fosse isso, eu até entenderia e aceitaria. O segredo desse texto, e o que torna ele realmente incrível e maravilhoso, é que a integridade do Evangelho não tem o não, só tem o sim. E aí eu tive que parar, peraí, o que significa isso? No Evangelho, a integridade do Evangelho é a integridade do sim. O Evangelho não diz não. Paulo diz exatamente isso. Ele fala, o Evangelho não tem não. O Evangelho só tem sim. Ele fala isso no versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus? Aliás, vou começar no 19. O Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Não existe não em Jesus Cristo. É isso que ele quer dizer. E no 20 ele complementa, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. O que ele quer dizer é que a integridade do Evangelho não é a integridade de dizer assim, não, o Evangelho ele é íntegro, ele é o que ele é, e se ele tiver que falar sim, ele vai falar sim. Se tiver que falar não, ele vai falar não. Não. O que Paulo quer dizer é que o Evangelho não diz não, o Evangelho só diz sim. E aí eu entrei em parafuso, mas peraí, como é que é isso? Eu preciso entender esse negócio. Tem um segredo muito bonito por trás disso, porque até então eu achava, e tinha escutado uma história, de que Deus ele diz três coisas. Ele diz sim, ele diz não, e ele diz espera. Eu sempre escutei, vocês devem ter ouvido essa história. E para mim estava bem tranquilo, eu acho que está certo. Mas agora eu aprendi uma coisa interessante, de que Deus ele não diz não. Ele sempre diz sim, ele não diz nem espera, inclusive, levar isso a sério. Não sei se é bem o que Paulo está dizendo aqui, mas isso foi realmente algo que me impressionou e me levou a tentar entender essa história do porquê o Evangelho só diz sim. Por que o Evangelho só tem sim? O que é o sim do Evangelho que ele não diz não? Qual seria esse não que ele teria que falar? Por exemplo, o Evangelho poderia falar não para o nosso pecado. É questionável, que o Evangelho diga não para o nosso pecado, porque Paulo vai mostrar em Romanos que é exatamente o nosso pecado que desperta a misericórdia de Deus. Paulo chega a dizer em Romanos, por exemplo, que aonde o pecado é muito, vamos imaginar que há muito pecado, então a graça de Deus ela superabunda, ela é ainda muito maior. Onde o pecado é grande, a graça é maior. Quanto menor o pecado, em outras palavras, menor é a graça. Ou seja, quanto maior o pecador, mais necessidade ele tem de graça. O pecado é o gancho, para que a graça possa encher a vida de uma pessoa e possa suprir aquilo que falta de Deus na vida dessa pessoa. Então eu acho questionável, o que Paulo quer dizer? Eu ainda estou estudando e quero entender essa questão do, como é que o Evangelho só diz sim? Eu tenho meditado, tenho orado muito sobre isso, para Deus me ajudar a entender o sim do Evangelho. Em que sentido o Evangelho só diz sim e nunca diz não? E eu quero hoje pensar nesse, eu acho que para entender isso eu vou ter que ler a carta toda,
E de fato eu já li essa carta algumas vezes e tenho a impressão que é isso. Mas eu quero entender esse texto. O que esse texto quer dizer sobre o Evangelho e sobre essa fidelidade do Evangelho? A fidelidade de Deus, que é sim e que não existe não em Deus. O que significa isso? Então, para entender isso, eu quero que vocês entendam a situação que Paulo coloca aqui. Primeira coisa que Paulo diz é o seguinte: o Evangelho, ele é composto por um conjunto de promessas. A palavra Evangelho significa boa nova, uma boa notícia. Então, a primeira coisa que Paulo quer dizer é o seguinte: o Evangelho é uma notícia boa. Boa. O que é uma boa notícia? Bem, boa notícia não é, por exemplo, que você está doente. Isso não é boa notícia, certo? Que você perdeu dinheiro, que alguém na sua família está mal. Não. Caí, escorreguei, bati a cabeça. Não, nada disso. Boa notícia é uma coisa boa, tá certo? É algo que traz uma coisa que acrescente, algo que seja positivo. Boa notícia é ganhei dinheiro, está todo mundo com saúde, ele está bem, ela casou, ela está feliz, ele está contente. É isso que é boa notícia, e o Evangelho é uma boa nova. Essa é a primeira questão que está em jogo. Paulo diz que são promessas de Deus, e as promessas de Deus são boas. Não existe uma só promessa de Deus que seja ruim. Eu prometo para vocês que vai ser ruim. Não. Quando Deus promete, é bom. Então, é isso que Paulo diz no versículo 20. Quantas são as promessas de Deus? Pega todas elas e em todas elas você vai encontrar uma coisa boa, uma coisa positiva. Então Deus tem um conjunto de promessas, por onde dizemos que o Evangelho é uma boa nova, uma boa notícia. Quantas são as promessas? Então, as promessas de Deus são coisas boas. Paulo disse isso lá no versículo 20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Então, as promessas de Deus são boas. Não existe promessa de Deus ruim. Deus nos prometeu coisas boas. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que todas as promessas de Deus, ou todas as promessas do Evangelho, elas têm Deus como sua origem. Quem foi que fez a promessa? Foi Deus. E Deus é fiel. Ele é íntegro, então essas promessas são íntegras. Elas têm, digamos assim, uma personalidade. E não é uma personalidade negativa, é positiva. Quando o Evangelho entra na vida de uma pessoa, é positivo. O Evangelho não é possível entrar na vida de uma pessoa e a vida dessa pessoa ficar ruim, por exemplo. Não sei se vai ficar ruim, vai ter mais dinheiro. Não é isso que está em jogo. Mas o fato é que a vida da pessoa tem que ser do pior para o melhor. O Evangelho, ele é um upgrade. Você já fez upgrade em alguma coisa e não resolveu nada? Você não ficou chateado? Porque o upgrade é para melhorar. Estava ruim e agora vai ficar melhor. Isso é o Evangelho. Quando o Evangelho entra na vida da pessoa, é para ficar melhor. Não há possibilidade de que o Evangelho torne alguém pior. Isso não é possível. Depois que ele aceitou a Jesus, já viram isso? Depois que aceitou a Jesus, está pior. Bem, uma pessoa que não tem Jesus e que não conhece Deus, até pode dizer isso, né? Eu já ouvi esse argumento, por exemplo, em Sertãozinho, quando era missionário. Eu levei um rapaz à conversão por Cristo e aceitou a Jesus e ficou muito firme em nossa igreja. E aí um dia, o pai dele veio falar comigo. E aí ele se sentou na minha frente e disse: olha, meu filho, quando estava com a gente, ele era diferente. Porque quando o filho dele estava... Ele queria que o filho fosse cantor de música sertaneja, não é? É bem bacana isso, tal. E eu não sei porque o menino, depois que ele aceitou Jesus, ele não quis mais. Porque ele ia cantar, ele ia nas festas e nos bailes, tal, e cantava lá. E aí ele não queria mais cantar lá nas festas, tal, e queria ir para a igreja e não estava mais com o pai, e o pai fazia dupla com ele. E aí o pai veio falar comigo, para se eu podia interceder em favor, se eu pudesse reverter, não é? O senhor não pode reverter um negócio desse aí, porque meu filho está ficando pior. Estava melhor antes. Bem, eu acho que do ponto de vista de um pai assim, né, de uma pessoa que tem uma outra maneira de viver, até pode dizer que sim, mas nunca do ponto de vista de alguém que já conhece a Deus. Do ponto de vista do próprio Evangelho, porque a pessoa se torna melhor, ele se torna mais positivo. Então, a presença de Deus em nossa vida, ela é realmente um upgrade espiritual onde nos tornamos melhores. Ninguém que tem Cristo no coração se torna pior. Por quê? As promessas de Deus, elas são para melhor.
todas elas. E é por isso que o texto diz que vem de Deus. Se Deus é fiel, então as promessas dele também são fiéis. Você pode confiar nessas promessas, não precisa duvidar delas, todas. Em terceiro lugar, esse texto diz, vejam, nós aprendemos primeiro que o Evangelho é composto por um conjunto de promessas e que todas essas promessas são boas. Aprendemos em segundo lugar que as promessas têm Deus como sua origem. E como Deus é bom e Ele é fiel, as promessas dele também são boas e também são fiéis. Em terceiro lugar, Paulo diz que essas promessas elas são cumpridas em Cristo. Jesus Cristo, ele condensa em si mesmo essas promessas. Ele é em si mesmo a promessa de Deus, mas é Ele que faz as promessas se cumprirem. Então Deus tem uma promessa, e como é que essa promessa se cumpre? Através de Jesus. É Jesus que vem para fazer o trabalho de cumprimento. Então o que ele tem que fazer? Imagina, eu vou uma casa nova, é Jesus que vem construir. Eu preciso de uma vida melhor interiormente, é Jesus que vem trabalhar na minha alma para tornar uma vida melhor. Os relacionamentos estão quebrados, é Jesus que vem para consertar os relacionamentos, de modo que essas promessas de Deus, elas são cumpridas em Cristo e por Cristo. Agora, se Jesus é o veículo que Deus usa para cumprir a sua promessa, porque Deus faz a promessa e Jesus vem para cumprir a promessa. Se Jesus é o veículo de Deus para cumprir a promessa, eu não poderia esperar que o veículo fosse, que ele fosse contraditório. O veículo não pode ser um hipócrita. Porque se o veículo é um hipócrita, e se o veículo de Deus é incerto, então não vai dar certo. É como você está num carro que não vai para frente, você segura o volante e ele não vai reto, ele fica titubeando, isso não vai dar certo. É como se você fosse dar um tiro de flecha, por exemplo, e o seu arco ele não está bem calibrado. E aí você dá o tiro e a flecha nunca vai atingir o alvo, porque o veículo não está calibrado. O veículo precisa ser fiel. Pode ver que os grandes, os atiradores, aquelas pessoas que fazem por esporte, que são excelentes naquilo que fazem, eles sempre têm o melhor instrumento. Não é verdade? Um músico, aquele que é muito grande, muito famoso, ele tem o melhor instrumento. Ele não se contenta com um instrumento ruim. Porque ele sabe que o instrumento médio e de médio para baixo, ele semitona. Talvez um semitom que eu, que não sou músico, não vou perceber. E talvez você não perceba, mas ele percebe. Esse instrumento não é bom. Você escuta lá, ele toca lá um instrumento, que bonito. Mas o que entende vai, não gostei, ele não é bom. Por quê? Ele sabe, ele conhece a afinação correta. Ele conhece a medição certa de um veículo, que pode levar ele exatamente para o resultado que ele quer. Deus é assim. Deus ele tem um alvo, um objetivo. Ele quer chegar nesse objetivo. E se ele usa Jesus Cristo para chegar no objetivo, então ele tem que usar um veículo fiel. Tão fiel quanto ele. Então Jesus não pode ser contraditório. Jesus não pode ser dúbio. Ele não pode ter duas palavras. Jesus ele tem que ser absolutamente fiel como Deus é. O Evangelho é fiel, então Jesus Cristo é fiel. Deus não pode usar um meio vacilante para chegar a um final seguro. Ele tem que usar um meio certo para chegar a um fim certo. Não se atinge um alvo certo com um veículo descalibrado. Se Deus é fiel, então as promessas de Deus são fiéis. E quem vai cumprir essas promessas precisa ser fiel. Então nós temos aqui os argumentos de Paulo. O que Paulo está argumentando, nós estamos vendo aqui que o problema de Paulo é explicar por que não foi a Corinto. E Paulo vai dizer, olha, eu vou dizer que eu não estou errado. Não sou eu não sou falso. Porque o evangelho que eu prego não é falso. Apesar dos coríntios dizerem o contrário, alguns deles, claro. Mas Paulo está dizendo isso. E agora ele vai colocar o evangelho como o seu mote. É o evangelho que eu prego. Eu não poderia pregar o evangelho e ser diferente. Porque o evangelho é assim. Quais são então as consequências do que Paulo está dizendo aqui? Essas consequências Paulo coloca no versículo 20. E ele diz o seguinte: quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Primeira coisa que Paulo está dizendo aqui, Deus, ele
está de um lado emitindo promessas. Vamos dizer que ele está, eu não gosto muito desse negócio lá em cima, não é? Mas vamos dizer que ele está lá em cima e Deus está enviando para nós promessas. O que vocês precisam? Eu vou enviar essas promessas para vocês. E Deus então está emitindo promessas, está dando promessas para nós. Deus está fazendo isso. Ele está então oferecendo promessas para os homens, as promessas do Evangelho. Do outro lado, estamos nós. E nós estamos recebendo as promessas de Deus. E essas promessas são para nosso benefício. Qual é o bem que a promessa faz? É para mim. Deus quer o meu bem, e Ele está trabalhando para o meu bem. Então Deus emite promessas, e eu recebo as promessas. Então eu quero mesmo que Deus, Senhor, faça promessas, eu quero conhecer e quero viver essas promessas. Eu já fiz, tem um estudo muito interessante sobre as promessas de Deus, e eu fiz porque eu queria conhecer essas promessas e queria incorporar essas promessas. Deus, eu quero essas promessas em minha vida. Deus emite promessas e eu as recebo. Então vejam, Deus é fiel e emite promessas fiéis. Eu, como um ser humano, filho de Deus, recebo as promessas de Deus. Eu não sou tão fiel assim, Infelizmente não sou como Deus, mas eu recebo as promessas de Deus, tá certo? Que são promessas fiéis, promessas que vêm para a minha bênção, mesmo sendo pecador como sou, mas as promessas de Deus são fiéis, porque vêm de Deus. Então, eu tenho três coisas. Eu tenho Deus que faz a promessa, eu tenho o ser humano que recebe a promessa, e entre os dois eu tenho a própria promessa. E o que Deus está dizendo, então, é que a promessa é fiel. E o que confirma? Alguém fala, mas nós que recebemos a promessa, nós não somos fiéis. E realmente é verdade. Paulo chega a dizer, inclusive, que quando somos infiéis, ele precisa permanecer fiel. Mas aqui tem uma questão interessante. Deus é fiel e emite promessas. A promessa é fiel e chega a mim de uma maneira fiel, verdadeira, aquilo que ela é. E não tem coisa ruim, só tem coisa boa. Ela é um sim de Deus. Ela é um sim. E quando a promessa chega na minha vida, o que acontece? Será que eu não estrago a promessa? É mais ou menos como colocar leite numa vasilha suja. E aí o leite talhou. Por que o leite talhou? Porque o vasilhame está sujo. Será que a promessa de Deus em nós, ela não é uma coisa pura num vasilhame sujo? Eu penso muitas vezes nisso. Deus, o Evangelho do Senhor em mim é uma coisa maravilhosa num vasilhame sujo. Quem sou eu? Paulo usa essa expressão, escrevendo, se eu não me engano, aos Colossenses, onde ele diz que nós temos esses tesouros em vasos de barro. Deus coloca tesouros em vasos de barro. E eu não canso de louvar a Deus por isso, porque realmente eu não mereço os tesouros que estão em mim. Será que essas promessas, Deus é fiel, a promessa é fiel, mas será que quando a promessa chega em mim, será que eu não estrago a promessa? Porque com o meu comportamento, com a minha vida, às vezes com a maneira como eu penso, até com os pecados que tenho guardado no meu coração, será que eu não estrago a promessa de Deus? Quando eu vejo na prática, isso já aconteceu, inclusive, algumas vezes, não é? Deus tinha promessas tão lindas para a minha vida, mas o jeito que eu penso, o jeito que eu vivo, a maneira como me comporto, os caminhos que eu vou escolhendo para a minha vida, acabam atrapalhando a promessa de Deus. Será que eu não atrapalho a promessa de Deus? E aí Paulo, então, vai ter que explicar essa questão. Paulo, se só existe sim no Evangelho, e eu até entendo, não é? Eu acho bonita a ideia de que o Evangelho só tem assim. O problema é quando o Evangelho bate aqui, Porque quando ele bate aqui, ele vai encontrar alguns nãos. Porque eu digo não para Deus. O Evangelho não diz não. As promessas de Deus não dizem não. E Jesus não diz não. Mas eu digo não. E agora? O que acontece quando a promessa chega em mim? E agora então Paulo vai dizer isso. E vai mostrar o que acontece no versículo 20. Ele diz, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Veja que o versículo termina dizendo por nosso intermédio, ou seja, ele termina falando de nós, os que recebemos as promessas. E o que Paulo está dizendo aqui nesse texto? Ele está dizendo exatamente isso. Quando a promessa de Deus chega em nossa vida, nós dizemos o amém. E aqui está o segredo. Quando eu recebo uma promessa de Deus, eu digo amém.
E quando eu digo amém, o que significa amém? Amém significa, é isso mesmo, né? Amém é exatamente isso, né? Aliás, é exatamente isso que significa amém. Significa exatamente isso, né? Amém, exatamente isso. Ela é o que é. E o que ela é? Um sim de Deus. Eu recebo como algo bom. Deus, eu recebo tua promessa, ela é boa, ela é maravilhosa, ela é incrível e eu a aceito do jeito que ela é. Eu a recebo em meu próprio coração. E quando a recebo eu digo amém. O amém é engraçado aqui, porque o amém é o que a gente fala mesmo, né? A gente usa muito a palavra amém, principalmente quem é cristão é muito acostumado a usar a palavra amém. Quando a gente termina de orar, a gente diz amém. A gente diz amém. E as pessoas que ouviram a oração dizem amém. Então essa palavra, e Paulo aqui está falando da oração também, mas não é tanto aqui, o que está em jogo não é tanto a oração, mas é um amém espiritual, é um amém para aquilo que Deus faz em minha vida. Alguns têm esse hábito, quando você diz, olha, Deus abençoe, ele diz amém, né? Eu recebo, é isso. Quando eu concordo com a promessa, essa é a ideia. Deus tem uma promessa que é linda, é maravilhosa, e eu concordo com ela, eu digo amém. E quando eu digo amém e concordo com a promessa, o meu coração é purificado pela promessa. A promessa transforma a minha vida, porque é isso que a promessa de Deus faz conosco. De fato, eu sou pecador, e quando a promessa de Deus chega num coração, ele chega num coração sujo, mas o coração é purificado quando diz amém. Deus, amém, Senhor, eu recebo tua promessa, eu a quero para a minha vida, eu desejo essa promessa. E quando eu desejo a promessa e vivo a promessa e caminho na promessa, o meu coração é purificado pela promessa de Deus. A promessa de Deus, ela tem a capacidade de fazer esse upgrade em nossas vidas, do pecado para a santidade, daquilo que desagrada a Deus para aquilo que o glorifica. Esse é o caminho da promessa de Deus. Então, a promessa de Deus em nossas vidas, ela purifica nossos corações. Eu acho que Paulo está dizendo o seguinte, não é eu, gente, não sou eu. Não sou eu. Não é uma questão, o Paulo é perfeito. O Paulo ele não veio para Corinto porque essa é a questão que está no texto. Por que você não foi para Corinto, né? E é isso que Paulo, eu não fui para Corinto porque ele é mentiroso. Paulo, gente, entendam, eu recebi a promessa de Deus, eu fui purificado pela promessa e eu vivo na promessa de Deus. Como é que eu poderia ter um sentimento diferente se eu vivo na promessa de Deus? A promessa de Deus, ela orienta as nossas vidas, ela guia o nosso caminho e nos ajuda a nos orientarmos neste mundo. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Por quê? A promessa de Deus, ela glorifica Deus. E quando ela está em nossos corações, ela é glória para Deus em nossos próprios corações. Nós precisamos saber quais são essas promessas e nós precisamos incorporá-las. Pergunte um dia, como eu mesmo perguntei para Deus, me faça uma promessa. Quais são as promessas? Porque as promessas de Deus são confiáveis. Eu poderia falar de muitas, vou dar uma só, por exemplo. Jesus disse, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, eu não vou-la dou como o mundo a dá, e eu só estou citando uma. Há muitas na palavra de Deus, eu só cito uma, mas eu posso dizer amém para o que Jesus disse. Ele diz, eu te deixo a minha paz, e quando eu digo amém, eu estou dizendo sim, eu quero isso no meu coração, eu quero viver essa promessa, eu a aceito do jeito que ela é um sim na minha vida, não existe não. Nós ainda precisamos falar sobre essa história, como é que não tem não, né? Mas vamos deixar isso para um outro dia. O que é importante hoje é que essas promessas de Deus são para o nosso bem. É um sim de Deus na minha vida. E o que eu preciso responder? Eu preciso responder sim. É por isso que Paulo diz que nós dizemos amém. Nós dizemos amém porque nós dizemos sim. Ora, se Deus diz sim, se a promessa de Deus é um sim, se Jesus Cristo é um sim, o que eu vou dizer? Eu vou dizer não? Mas de modo algum. Aqui eu digo a Deus, sim, Senhor, sim, sim. Nosso coração precisa dizer constantemente sim para Deus. Porque é assim que o recebemos em nossos corações e é assim que vivemos as promessas que Ele faz em nossas vidas. Então, em conclusão, nós temos então as coisas que glorificam a Deus. São duas coisas que glorificam a Deus. Primeiramente, o louvor que nós prestamos a Deus. Quando louvo a Deus, eu o glorifico. E eu estou dizendo sim para Ele. Sabe por que eu glorifico a Deus? Porque eu estou concordando com aquilo que Ele é na minha vida. Deus, eu concordo com isso. A santidade não é algo ruim na minha vida.
Porque tem gente que pode ver a santidade como algo ruim, né? Quando a pessoa não tem essa visão espiritual, essa visão purificada por Deus, ele pode ver o bem de Deus como algo ruim. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo evangelismo em Ribeirão Preto, e eu estava na porta de uma mulher e fui falar com ela, e aí convidei ela para a programação da noite, e ela me pergunta, mas se eu for na sua igreja eu vou ter que dar dízimo? Olha que pergunta, eu vou ter que dar dízimo? E eu falei, minha senhora, eu vou ser bem franco com a senhora, eu acho que se a senhora for na nossa igreja, e Deus ele pedir algo para a senhora, eu tenho certeza que o dízimo é o menor dos seus problemas. Porque Deus ele vai pedir algo muito mais sério, muito mais grave do que isso. O dízimo é o de menos. Deus tem algo muito maior, muito mais precioso para pedir da senhora. As pessoas às vezes olham, né, para aquilo que acontece na igreja e para a maneira como a gente trabalha para Deus e às vezes vê mal naquilo. Eu preciso estar em paz, de que a obra de Deus na minha vida é boa. Gente, o que eu ofereço a Deus não é peso. Mas tem que dar dízimo, tem que ir na igreja, mas tem que ler a Bíblia, tem que orar. Filho, vai embora, não dá vontade de falar assim, não é? Querido, não está contente? O mundo está lá, vai comer hambúrguer, não sei, vai fazer alguma coisa que você gosta, então. Não é verdade? Eu tenho que dizer sim, tem que ser bom. Gente, como é que não é bom? Tem que ser agradável. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se não é agradável, então o que você está fazendo aqui? Não é? Essa é a questão que está em jogo aqui. Esse é o amém. Eu digo amém. Realmente é bom. Eu recebo como um bem. Tem sido maravilhoso na minha vida. Andar com Deus tem sido uma bênção. Eu fico feliz quando chega no final do ano, né? Que a gente vê as pessoas todas contentes. Foi uma bênção e foi maravilhoso. E vai fazer o amigo secreto, né? E a pessoa tem a oportunidade de falar, e ela fala da bênção que foi esse ano, porque é bênção mesmo, é isso mesmo. Foi maravilhoso, andar com Deus foi bom. Não foi? Porque se não foi bom, a gente precisa conversar, não é? Não, andar com Deus está ruim, não é? Eu não sei, eu fico querendo voltar para o mundo, mas estou aqui, tem que aguentar, tem que suportar. Mas aguentar o quê? É a questão de Paulo. Diga amém para as coisas de Deus, porque você glorifica a Deus com a sua concordância. Então, quando você louva a Deus, você concorda com Ele. Realmente, Deus, eu aceito as coisas boas que o Senhor faz em minha vida, a maneira como o Senhor trabalha no meu coração, e recebo isso como um bem sobre a minha vida. Eu louvo a Deus. E também louvo a Deus com a minha própria vida, uma vida íntegra, e me alegro na minha vida íntegra. Não é um peso para mim. Como aquele filho, né? O filho pródigo, lembra do filho pródigo? Ele estava na casa do pai, mas ele estava sonhando com outras coisas. O filho pródigo ele queria outro mundo, outra realidade, ele queria outro pai, ele queria outro mundo, em outras palavras. Ele não queria estar ali. Você quer mesmo estar aqui? Essa é a questão que está em jogo. Você tem que dizer o amém para aquilo que é de Deus em sua vida, porque é bom, eu recebo como bem. E aí Paulo diz, é estranho que alguém que está com Deus não tenha essa ideia, essa concepção de que aquilo é uma coisa boa, de que traga a ele um sentimento bom, de que faça ele se tornar uma pessoa melhor, e de que o seu coração se encha com a luz do Evangelho, e ele seja feliz, de tal maneira que ele não queira outra vida, eu não quero outra vida, não quero outro mundo, eu quero Deus, Deus é a minha porção. Tem um salmo que diz, a quem mais tenho eu no céu? E na terra, onde está o meu prazer? Onde está o meu prazer? A pergunta ela é respondida aqui por Paulo. Onde está o meu prazer? Paulo diz, o meu prazer está em Deus. Eu digo amém para as coisas que Deus faz em minha vida. Então olha que coisa linda. Lá do céu, Deus emite promessas e Ele é fiel. E Ele só tem sim, não tem não. Ele emite promessas. E Jesus Cristo cumpre essas promessas. Em Deus só existe o sim. Essas promessas são o grande sim de Deus. E Jesus Cristo é um sim. Ele trabalha para cumprir promessas fiéis, sendo Ele próprio fiel. E quando a promessa chega na minha vida, o que eu vou dizer? Eu vou dizer amém. E sabe o que é amém? É o sim. É exatamente isso que Paulo disse no versículo 20. Ele fala assim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o meu amém. Se a promessa tem em Deus o sim, o que eu vou dizer? Eu só posso dizer uma coisa, amém. E amém é uma outra maneira de dizer sim. É engraçado que a gente não fala sim, não é? Paulo até podia falar, gente, vamos padronizar isso aqui. Agora não é mais amém, agora é sim, né?
sim, que é a mesma coisa. Mas vamos deixar o amém, né? Não vamos tirar o amém. O amém já está padronizado, a própria Bíblia usa essa palavra, e é uma palavra preciosa, mas tem o mesmo sentido daquilo que Deus diz. Deus diz sim, eu digo amém. É isso mesmo, Senhor. Tem sido bom, tem sido maravilhoso. O Senhor tem sido maravilhoso em minha vida, e quando eu faço isso, eu sou purificado pela palavra de Deus.